Olá, pessoal. Janaína Queradia, do In Loco, transmitindo informações e compartilhando experiências. E aqui, em pleno feriado, para nós, a transmissão de informações, as experiências compartilhadas, elas não têm feriado, não é mesmo? Débora e Edilson, sejam muito bem-vindos em pleno feriado. Eu quero fazer uma ressalva bem grande que, se eu pudesse, eu colocaria o hino nacional aqui para nós ouvirmos, porque eu não sei vocês, e aí a gente pode até começar a temática hoje compartilhando, mas toda vez que toco o hino, é algo que eu fico emocionada, é algo que mexe comigo, porque eu tive aquele ensinamento em que nós tínhamos, por alguns dias específicos, né, nós tínhamos que acompanhar, saber cantar o hino, né, que prestigiar. Débora, hoje, o dia da nossa independência. E aí, Débora, o que você sente quando ouve o hino nacional? A gente sempre fica, né? Bom, primeiramente, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no In Loco. Mais uma vez, como disse a Jana, para nós não tem feriado, né? Falar de questões imobiliárias e urbanísticas, né? Para nós não tem feriado, falamos sempre com muito gosto, independentemente do dia, né? Então, prazer estar aqui novamente. Obrigada, Jana, pela oportunidade. Bom, é sempre assim, a gente se emociona, né? Com tudo isso. Eu particularmente lembro da minha época de infância, né? Que a gente tinha ainda o hino nacional toda sexta-feira, formavam-se filas, né? Você tinha que colocar a mão no ombro do seu coleguinha na frente, né? E depois já fazer ali, né? Baixar e tal, a mãozinha e ficar bem, né? Ereto, assim, com respeito, a mãozinha no peito também, né? Então, a gente sempre lembra com bastante, assim, alegria, né, e saudosismo com esses momentos que a gente viveu na infância. Hoje, não sei, né, o que parece, as coisas mudaram muito. Nós tínhamos até, na época, matéria, o SPB, né, eu sou bem antiga. Não, mas era da minha também, eu também tinha. Né, a introdução ali ao direito constitucional lá nas séries iniciais, e era muito interessante, nós já tínhamos aquele primeiro contato, aquele respeito, né, eu acho que se perdeu muito. Eu sou, por exemplo, eu tive minha educação básica toda formada ali no ensino público, e era um ensino que ainda se podia dizer que nós tínhamos orgulho, né, de fazer parte, enfim, a educação era muito, muito forte ainda, as bases eram muito fortes, então, mas hoje, claro, muita coisa mudou, a gente não pode mais dizer a mesma coisa, mas até em relação a essas questões cívicas mesmo, né, nós tínhamos muito fortemente isso dentro de nós, e os professores faziam questão, nós, né, acabamos crescendo com isso. Então, era muito legal. E Edilson, como que foi a tua experiência aí nos bancos escolares, no tocante a isso? É a mesma coisa também, né? Somos da mesma época e na minha época também, né? A gente fazia filinha lá fora e todo mundo colocava a mão no ombro do outro e cantava o hino. Eu não sei como está sendo hoje, né? Porque não tenho acompanhado mais, né? Educação básica, mas acredito que não seja muito diferente. Não sei como está sendo agora. Mas naquela época era bem legal, assim. O que eu vejo, assim, que nós temos que parar como cidadãos brasileiros de um agredir o outro, quer seja por opinião política, por opinião religiosa, por ideologias como um todo. Nós temos que nos respeitar, nós temos que olhar para o nosso Brasil com essa riqueza que nós temos, cultural, econômica, né, essa divergência que se faz bonito por si só, e nos respeitarmos e caminharmos para frente, enxergarmos oportunidades para nós, né, levarmos adiante em todos os setores. Então, que esse hino nacional ele esteja vivo dentro de nós, né, e que ele seja um impulsionador para que a gente possa criar mais e melhor e que tenhamos orgulhos, independentemente das circunstâncias, né? Porque eu sempre brinco com os meus alunos no seguinte sentido: é muito fácil apontar o dedo para os outros, mas nós temos que observar as nossas atitudes, e ao observar as nossas atitudes, cobrar aí sim
dos outros também, principalmente daqueles que nos representam. Então, assim, que pessoas como nós, que estamos no dia a dia, né, que estamos ali na batalha, possamos, né, nos inspirar nesse hino tão lindo, né, tão comovente, e fazer mais e melhor, né, Débora? E já comecei a apresentar a tema, já partindo dessa premissa, então, de fazer mais e melhor e de contribuir para uma sociedade mais justa, mais fraterna, assim como está lá no preâmbulo da nossa Constituição Federal. Débora, comece a falar um pouquinho a temática que vocês escolheram hoje, amiga. Vamos lá, então. Bom, a gente trouxe uma temática, como sempre, que nós consideramos relevante, né, sob a perspectiva tanto do direito imobiliário, quanto também do direito urbanístico, porque não tem, como vocês sabem, né, aqueles que nos acompanham aqui, que a gente sempre está tratando desses dois temas, porque eles estão sempre ali no nosso dia a dia, né, seja na academia, seja no dia a dia profissional, e creio que todos aqui que nos acompanham têm um grande interesse nisso também. Sempre trazemos temáticas do direito ambiental que, por via de consequência, acabam se integrando também aqui, junto com essa perspectiva que a gente traz. E hoje não é diferente, né, Jana? A gente traz aqui um tema que vem de encontro aqui com essas três áreas, mas basicamente, e muito mais, de maneira muito mais forte, com o direito urbanístico, né, com o direito administrativo também, porque quando a gente fala de licença, alvará de construção, a gente toca nesse ponto que vai de frente aí com a administração pública, concessão, né, com a discricionariedade do agente público na concessão do licenciamento. Então, são questões bastante importantes que muitos podem pensar que se distanciam da área imobiliária e da área urbanística, mas realmente quando você está tratando de construção civil, do direito de construir, do suposto, né, ou pretenso direito adquirido, a depender do caso, nós vamos sempre nos deparar com essas questões atinentes aí à discricionariedade, ao direito administrativo, que também acaba sendo bastante forte neste caso. Então, a temática de hoje, que inclusive vai para o Paraná Portal também, é o alvará de construção, a sua revalidação e também o direito adquirido no âmbito do direito de construir. Então, quando a gente fala nesse direito adquirido, muitos até pensam que o simples fato de ter um alvará já chancela esse direito de continuar construindo independentemente de qualquer coisa, e até mesmo de revalidar esse alvará. Mas existem requisitos que devem ser observados sob pena de não haver revalidação e, mais do que isso, sob pena de haver revogação da licença. Então, quando a gente fala dessa licença, a gente sempre gosta de ilustrar com situações práticas, até para ficar muito mais palatável, muito mais visível, né? Até porque nem todos acabam operando necessariamente nesse tráfego que é a construção, né? Que para uns pode ser bastante comum, para outros nem tanto. Então, nós, como gostamos muito, temos uma afeição bastante grande por esse tema, então a gente gosta de trazer, porque são peculiaridades que, quando a gente olha, assim, simplesmente passa os olhos, parece simples, mas não é. Então, quando a gente fala disso, eu lembro de questões, por exemplo, de construtores, né, incorporadores, que, por exemplo, acabam ali tendo a concessão dessa licença. Eu não posso estimar, normalmente o prazo aí vai de 2, 3 anos, mas depende muito do município. Isso a gente fala, inclusive, lá no nosso artigo. Cada município tem uma legislação específica, então as licenças, via de regra, vão se pautar ali nessas disposições legais que trazem o município especificamente. Mas, digamos ali, que ela tenha no seu bojo prazo de 3 anos, durante este lapso de tempo, este incorporador, este construtor, enfim, vai ter que fazer essa construção sob pena de ter que ou readequar o seu projeto de alguma maneira, ou então nem conseguir revalidar. E quando a gente fala em revalidação especificamente, eu falo no seguinte sentido, que quando eu posso, digamos lá, que eu tenho prazo de 3 anos para construir, se eu tiver iniciado a minha construção e não tiver paralisado, eu tenho esse direito de fazer essa renovação.
Agora, uma vez que eu tenha paralisado essa construção, eu já posso vir a ter problemas. Então, por que a gente frisa muito lá no nosso artigo? Justamente esse aspecto, porque muitos pensam que o simples fato de ter uma licença já lhes facultaria ou outorgaria o direito de renová-la, e a situação não é bem essa. E a gente traz isso porque é muito comum de verificar na prática, e justamente porque nós queremos que os nossos colegas, ou mesmo todos aqueles que nos assistem, que gostam da área, que tenham ciência inequívoca do seu direito, ou seja, para revalidar essa licença, eu não posso partir do pressuposto que a simples concessão dela lá pela municipalidade em determinado momento já me faculta ou me concede agora esse direito adquirido, né? Então, eu posso ter uma expectativa de que isso vá se concretizar, mas eu tenho que observar necessariamente se eu estou cumprindo ou não esses requisitos na prática, que parecem simples, mas na verdade não são. Então, quando eu obtenho essa concessão lá pela prefeitura, enfim, pela municipalidade, eu vou verificar lá que além do prazo, eu tenho lá o padrão que deve ser observado, né? Enfim, questões urbanísticas, questões ambientais, quais são ou quantas unidades eu vou ter ou vou poder construir, além do que também normalmente consta se essa construção, se esse empreendimento será ou não de interesse social, e mais do que isso, claro, para nós aqui o mais importante é o prazo. Mas eu toco nessas questões por quê? Porque quando eu falo, por exemplo, de número de unidades que serão construídas, eu posso vir a ter um problema no caso de revalidação de licença. Porque digamos que uma legislação, eu tente revalidar essa licença, haja nesse meio tempo uma mudança legislativa, eu posso ter que me submeter, num caso como esse, à alteração do projeto. O que, claro, não vai negar o meu direito de ter aí a obra finalizada, ainda que eu tenha que renovar, que revalidar este alvará. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter que me submeter a algumas mudanças de projeto. Então, por isso a importância de que nós tenhamos sempre atenção a essas questões. Claro, o melhor dos cenários é que esse empreendedor, esse incorporador, esse construtor consigam finalizar a sua construção dentro desse terreno temporal. Mas a gente sabe que muitas situações adjacentes podem acontecer, tais como falta de material, enfim, paralisação por inúmeros motivos, né? Enfim, com a obra, com a construção, funcionários, né? Greve, enfim, caso fortuito, força maior, que é o que via de regra consta em contratos assim, por exemplo, de incorporação imobiliária, até para isentar esse incorporador de eventuais responsabilidades no tocante aí a ter que indenizar, a dever de indenizar. Mas, via de regra, tem-se aí essas questões todas disciplinadas nesses contratos para o fim de estabelecer quais são, então, esses padrões, enfim, o que vai acontecer, e, claro, dentro desse tempo. Mas, se não acontecer dentro desse tempo, em razão de inúmeros motivos, né, aí, claro, cabe essa tentativa, mas vale sempre destacar que deverá estar havendo a construção, e mais do que isso, ela deverá ter sido iniciada. E a gente fala aqui não apenas da revalidação, mas também da possibilidade de revogação. Então, se eu estou, por exemplo, diante de uma situação muito específica em que o poder público se depare com, por exemplo, ali uma mudança do plano diretor, uma alteração, ou então a própria lei de zoneamento, uma alteração nesse sentido, né, que haja aí eventual necessidade, por exemplo, de adequação, projeto até tudo bem, pode-se conceber que deva ser aí sujeito a essas novas disciplinas, mas o direito adquirido deste incorporador não poderá ser desprezado quando ele tiver iniciado
essa obra. Então, esses aspectos são de suma importância aqui quando a gente fala dessa questão aqui do alvará, da concessão, da revalidação e especialmente na possibilidade de revogação. E, claro, nós temos também a possibilidade de se, eventualmente, constatar ilegalidade, aí, nestes aspectos, normalmente, o Poder Judiciário daí teria a possibilidade de analisar, até porque o mérito do ato administrativo não pode ser analisado, aí, se não pelo Poder Público, né, mas, quando eu trato de ilegalidade, eu posso, sim, me imiscuir nessa seara, a partir do pressuposto que o Poder Judiciário teria, então, essa possibilidade de ingressar na questão da legalidade ou não desse ato administrativo, né, a fim de, nesse caso, se for, então, cassar, eventualmente, uma licença. Mas, claro, nós vamos aqui tratando de vários aspectos, agora eu acho que é até importante, né, Jana, a gente também fazer aqui uma interlocução também, porque o Edilson tem muito a acrescentar, né, e vamos na sequência também dando outras ideias aqui, esclarecendo também tudo que for possível dentro da nossa temática. Sim, até porque é um tema bem complexo. Confesso, né, que quando fiz a leitura do artigo, do tema como um todo, eu considerei ele bem complexo, contudo, há necessidade de se transmitir isso, há necessidade de se conscientizar, né, e como diz a Débora, buscar alternativas concretas para isso, tá? Então, Edilson, agora, bola da vez com você. Vamos lá, então. Quando se está se falando em delegação do direito de renovação ou da concessão do alvará de construção, é importante ficar bem claro que a administração pública, nesse caso, não está negando o direito subjetivo administrado, mas é uma questão de adequação à nova legislação. Existem hipóteses também quanto à revogação da licença. Você tem uma lista aqui, então seria a mudança de circunstâncias, né? As circunstâncias se modificaram no decorrer do tempo, após a outorga do alvará de construção, ou a adoção de novos critérios de apreciação, ou erro na outorga. O que acontece? Há a possibilidade do ato administrativo pela própria administração pública ser revogado. No entanto, aqui a gente coloca até, a gente sempre discute bastante sobre a questão do limite do poder discricionário do agente público. Há a necessidade de que, para que ocorra a revogação, o poder público ele justifique essa revogação. Outra forma também, no caso, seria a anulação. A anulação, no caso, daí seria pelo Poder Judiciário, mediante partes interessadas, Ministério Público. Então, ocorre o seguinte, e tem outra questão também a respeito do procedimento licenciatório. Aqui, a gente está tratando, então, diferenciando o que é o direito adquirido e o que é a expectativa de direito. O administrado, no caso, o empreendedor, quando ele está fazendo, né, o trâmite do pleito licenciatório, ele não pode considerar que aquela legislação vigente, ou seja, ele está apresentando a documentação, né, mas ainda não houve a outorga do alvará de construção. Se ocorrer mudança legislativa nesse período, ele vai ter que se adequar, ele vai ter que retornar o procedimento, refazer o projeto e se adequar à nova norma. Ou seja, havia uma expectativa de direito. O direito ele só pode ser considerado como direito adquirido a partir do momento em que houver a outorga, né, ele tem que ter o alvará de construção em plena vigência, né, já tem que ter sido concedido, e mais, aí é uma questão prática também, a questão do início da construção. Ou seja, já tem que ter sido iniciada a construção. Por exemplo, se já houve a outorga, né, do alvará de construção,
mas ainda não houve início de construção, pode o poder público revogar a licença ou simplesmente não revalidar, no caso, porque, como a Débora bem explicou no início, o alvará de construção, ele é um ato administrativo que não é ad eterno, ele é um ato administrativo que ele tem um prazo de validade. Esse direito adquirido, ele só há direito adquirido enquanto esse alvará estiver vigente. No caso de revalidação, só é permitida uma revalidação. Tudo isso decorre da dinâmica do direito, né? A legislação ambiental, legislação urbanística, plano diretor, lei de zoneamento, eles estão em constante mudança. De acordo com o crescimento da cidade, essa legislação vai mudando. Então, é nesse sentido que a discussão se torna complexa com relação ao direito adquirido. No final das contas, o que realmente vai outorgar o direito adquirido ao construtor é o início da construção. Mas aí, quando a gente fala em início de construção, há uma outra discussão a respeito do que é o início da construção. É a terraplanagem, é a construção da fundação, é o alvoamento, no caso, por exemplo, de loteamentos. O que é o início da construção? Aí, nesse caso, é importante verificar-se a legislação urbana, a legislação ambiental, especificamente naquele território, naquele município, etc. Então, são muitos detalhes assim que acabam tendo que ser verificados, né, durante o procedimento e no caso concreto mesmo. Acho que, de forma geral, era isso que eu tinha para colocar, e vamos seguindo o debate. Débora, Edilson, nossa, né, como eu falei, complexo, mas necessário. Né? E é muito bom que vocês venham sempre frisar conosco questões bem pontuais, né, questões assim que realmente, muitas vezes, os livros não nos dão esse suporte, porque é o dia a dia de vocês que traz, né, essa circunstância. Mas, assim, quando a gente fala em revalidar, né, vocês trouxeram várias situações específicas, mas como que eu vou saber, né, como eu vou saber como cidadão, como eu vou saber se vai haver a necessidade de revalidar ou não esse alvará? Existe alguma forma ou eu vou ter que ficar acompanhando, né? Claro, tem os profissionais adequados para isso, mas como cidadão, existe alguma situação que eu possa me valer para saber se há necessidade ou não de revalidar esse alvará? Normalmente, nesses casos, tem um cronograma de obra, sabe, que vai dizer quanto tempo aquela obra vai ter, qual o tempo dela médio ali para finalização, enfim. Então, se, por exemplo, essa pessoa que está construindo, né, esse cidadão, enfim, ele estiver ali dependendo de uma revalidação, ele vai ter que olhar para isso e vai ter que revalidar antes do decurso do prazo. Então, se ele está com essa licença ainda vigente, ele olha para o cronograma dele e ele percebe que ele não vai conseguir concluir ou finalizar essa obra durante esse lapso de tempo que falta para o término da vigência, aí ele obrigatoriamente vai ter que se socorrer do pedido de revalidação, sob pena dele não conseguir fazer aí enfim, a construção dentro daí, não vai conseguir renovar, não vai conseguir revalidar, porque ele vai deixar decorrer o prazo dele, porque são 2 requisitos para você revalidar. O primeiro requisito é que a licença esteja vigente, a primeira que foi concedida, e que você tenha iniciado a construção. Então, se eu parto do pressuposto que eu tenho o direito de renovar, eu também tenho que olhar para os requisitos. Então, basicamente, olhando para esse cronograma, eu já consigo me antever, enfim, já diligenciar nesse sentido para buscar essa revalidação. E eu digo assim para vocês que eu acompanhei até um caso de um cliente meu, que ele deu andamento, né, no início de uma obra, enfim, aí depois se descobriu que a pessoa responsável, o profissional responsável, não teria dado andamento a isso, né, ele já
ele já protocolou fora do prazo, depois, enfim, não deu andamento. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Mudou a legislação, uma parte lá da legislação municipal, e tinha agora um outro requisito, né, um outro documento que tinha que ser elaborado. Enfim, ele teve que arcar com isso, porque como vocês bem ressaltaram, né, então eu acompanho, eu tenho os requisitos que devem ser preenchidos ao iniciar a obra, mas dentro desse meu cronograma, eu também tenho que fazer por merecer, sob pena de que, se houver alguma alteração, vou ter que me adequar à nova legislação, é isso, né? Isso, exatamente. Então, se eu tenho, por exemplo, uma alteração legislativa, eu necessariamente vou ter que me adequar, até porque, via de regra, mudou ali, por exemplo, a lei de zoneamento ou o plano diretor, mas eu tenho o direito, né? Então, se eu parto dessa premissa e se eu vou dentro do meu prazo, eu tenho o direito aí adquirido de conseguir essa revalidação, ainda que eu tenha que, por exemplo, me adequar a certos parâmetros, que não aqueles que eram os iniciais, digamos assim. Agora, dentro do prazo, por exemplo, se eu estou dentro do meu prazo, isso é importante aqui para nós, que é um período, digamos, de 3 anos, e ou acontece uma mudança legislativa ali, seja plano diretor, ou lei de zoneamento, digamos, neste interim, eu não tenho que me sujeitar a qualquer alteração. Então, a administração pública, o poder público, não podem me impor o dever de qualquer readequação de projeto durante este lapso de tempo. Agora, ou diante da possibilidade de revalidação, aí pode ser que sim, mas claro, nós temos que tratar também de uma exceção que existe aqui. Por exemplo, se uma legislação superveniente disse que, ao apresentar o projeto lá atrás, eu não deveria me submeter à nova legislação, então eu tenho o direito de continuar observando o disposto na legislação anterior, com aquele projeto, de acordo com aquele projeto que eu já apresentei. Mas eu tenho muito que observar, tenho que olhar para a lei. O que a lei nova, a lei superveniente vai falar acerca daquilo que eu já fiz lá atrás? Se ela me der esse direito de continuar exatamente como era antes, ótimo. Aí o poder público, por sua vez, não vai poder se sustentar no alegado interesse público para justificar que eu teria que me adequar, até mesmo porque o próprio poder público vai estar ignorando a lei que fora criada posteriormente. Então, nesses casos, é manifesto o direito desse incorporador, desse empreendedor, de continuar construindo tal qual seu projeto inicialmente concebido, sem qualquer alteração, mas sempre dizemos isso, é importante olhar para a lei, ver o que a lei está falando, qual é a disposição legal, qual é a orientação, porque pode ser também que essa lei superveniente venha dizendo que vai ter que fazer, sim, a adequação do projeto. Aí, neste caso, claro que uma vez revalidada a licença, esse incorporador terá, sim, que se adequar. Então, mas sempre com esses cuidados, sabe, com essas questões, para ver como a construção civil, ela tem os meandros, assim, são detalhes tão importantes, você pode pôr tudo a perder. De repente, né, um incorporador que não estiver sendo bem orientado, ele pode colocar tudo a perder, porque é um prejuízo imenso. Ele vai, assim, digamos que ele deixe passar o prazo, não entre com pedido dentro do prazo, ou por algum erro ali de procedimento, deixe de apresentar a documentação, ele pode ter que começar do zero, ser obrigado a começar do zero dentro de outros padrões, projeto diferenciado, porque mudou a situação jurídica, mudou aí a legislação. Então, isso é muito importante, o acompanhamento desse projeto, dessa obra, desde o início até o fim, para monitorar todo esse cronograma, todo o andamento da obra, se vai precisar renovar, se não vai, a lei superveniente, o que ela diz, né, o que aqui vai ter que ser submetido esse incorporador diante dessa legislação, enfim, cuidando sempre para que não haja nenhum deslize, para evitar justamente os prejuízos que são imensos na construção civil, né? Com certeza, e eu fico me questionando também, eu falo de vocês, a questão da segurança jurídica, né? Então, para eu garantir
essa questão de segurança jurídica, eu tenho que apresentar um bom plano, um bom planejamento para minha obra, seguir criteriosamente, observar a legislação, porque se houver alguma modificação, desde que eu esteja seguindo o meu cronograma, eu posso ter, né, essa segurança jurídica de assim proceder, a não ser que seja um estado de força maior, alguma coisa, né, algo assim mais emergencial. E já partindo aí para os nossos finalmente, então, Débora, e aí depois o Edilson, uma mensagem final no tocante a essa temática, que eu vejo assim que é de suma relevância também, para que as pessoas, né, fiquem atentas a essa situação tão específica. Bom, eu penso assim que antes de qualquer coisa, esse empreendedor sempre se atenha a esses prazos que são muito importantes, esse incorporador sempre observe, principalmente aí a questão dos requisitos para renovar, porque via de regra, Jana, ele vai precisar revalidar. Porque sempre, pela experiência da gente, sempre ele vai ter algum problema durante esse prazo da licença. Então, ele normalmente não consegue finalizar esse empreendimento por qualquer circunstância. Então, ele presta atenção, primeiro, se ele começou a construir, o que é muito importante. Né? E daí, como o Edilson falou, dependendo da municipalidade, o início da construção pode ser tido, por exemplo, como parâmetro a simples terraplanagem, né? Pode ser concebido como início da construção. Em outros municípios, não. Em outros, já você tem que ter a fundação. Em outros, você tem que ter o tapume. Então, é muito, sabe? E até isso é importante observar. Então, nesses casos, você olha para os requisitos, né? Começar a construir. Mas o que aquela municipalidade, o que a legislação me diz que é o começo da construção? Segundo, se você vai renovar, não pode ter finalizado, não pode ter paralisado também a obra deve estar ali em andamento para justamente lastrear que eu tenho ali, pelo menos, né, a continuidade, né, isso é muito importante também, o início, né, da construção e também a não paralisação, que é bem importante, e mais do que isso, a questão do prazo, pedido de revalidação sempre dentro do prazo da primeira licença, para que não haja a perda, o decurso desse prazo que vai obrigar esse incorporador a entrar novamente com todo o pedido desde o zero, com estudos de impacto, dependendo do empreendimento, é complicadíssimo ter que levantar tudo isso de novo, os gastos que geram, né? Eu tenho uma consideração importante a fazer no sentido de que eu percebo na prática e no dia a dia que muitas vezes até questões de ilegalidade são levadas em frente porque o interesse, a questão do direito adquirido, ele é muito forte dentro da construção civil. Então, mesmo que aconteçam ilegalidades ou questões assim, sempre há um sopesamento aí entre direito adquirido de construir, direito daqueles que eventualmente já adquiriram unidades imobiliárias. Então, mas o que acontece nesses casos, esses incorporadores? Já têm ciência de que eles estão atendendo pelo menos os requisitos, ainda que haja uma ilegalidade. Então, isso a gente fala pela experiência mesmo, né, Jana? Como a gente vê, e são questões que nenhum livro diz, como você bem ponderou, a gente é muito, assim, forjado na prática, né? Então, muito do que a gente traz aqui, realmente, a maioria das questões são questões mesmo que a gente vê da prática. Então, a gente traz para poder colaborar, porque livro nenhum ensina. Agora, com aos nossos escritos, nossos artigos, nós pretendemos daqui um tempo, um ano e pouco, transformar tudo isso, claro, muito mais robusto, num livro de prática do direito imobiliário e urbanístico, porque a gente sente que não existe algo assim, infelizmente, né, para poder amparar melhor. Normalmente as pessoas têm que ir ali para o embate mesmo, no dia a dia, para poder aprender como faz, o que acontece, qual é o caminho, né? Então, isso, assim, é muito importante para nós, eu acho que, assim, são questões que fazem a gente refletir e sempre aprender, enfim, cada vez melhorar o nosso dia a dia, tanto o nosso trabalho e todos aqueles que nos assistem também,
poderem ter essa ciência, né, de como funcionam essas questões, tá? Mais uma vez agradeço, Jana, por tudo, pela oportunidade, por estar aqui com você, uma grande amiga, que sempre está aí nos prestigiando, sempre nos apoiando, né? E a todos os nossos, as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, enfim, que nos leem também através do Paraná Portal, né? Eu agradeço muito, porque a gente faz isso com todo o carinho do mundo, né? Não por acaso que a gente está aqui hoje no feriado, transmitindo aí, dentro dessa intenção da Jana, que é fantástica, transmitindo um pouquinho de conhecimento e compartilhando um pouquinho das nossas experiências com vocês, tá? Agradeço a todos, agradeço ao meu marido, que sempre está comigo aqui, meu grande apoiador, incentivador, né? Agradeço também a minha equipe, né? Ao Ney, a Camila, que estão viajando hoje, né? Estão aproveitando o feriado. Mando um grande abraço ao pessoal do Sinap, na pessoa do Dr. Vitor Hugo, sempre também um grande apoiador nosso, a querida amiga Rosélia, grande amiga, irmã também, por quem eu nutro um carinho imenso, tá? E desejo a todos aí um excelente restinho de feriado, tá? E nos vemos daí na próxima semana de novo. Com certeza, muito rica essa série do In Loco, né? E como a gente frisa aqui, e hoje conversando com a Rosélia, ela até ficou admirada, porque eu disse, não, a Débora ainda é minha amiga virtual, mas ela é uma amiga parceiríssima, né? Com a qual eu aprendo muito mesmo, e muito legal ver um casal, assim, se dedicando a uma área, assim, tão específica do direito, e vindo compartilhar conosco, né? Vou deixar as considerações finais agora do Edilson, e aí depois vou te passar uma informação, e para todos que estão nos assistindo nesse momento, bem legal, que casa também com essa intenção de vocês. Edilson, suas considerações finais para hoje. Bom, o que eu tenho para colocar como consideração final é o seguinte, eu sempre comparo, eu visualizo, pelo menos, que o projeto executivo, né, o projeto arquitetônico, todo o detalhamento da construção, ele é como se fosse a petição inicial de um projeto, de um processo. Então, é interessante que, para o desenvolvimento do projeto construtivo, do projeto arquitetônico, seja feita uma análise minuciosa de toda a legislação, para que o projeto ele se adeque, para que a gente consiga ter mais, otimize os lucros. Por exemplo, tem questão legislativa que diz que você pode ter uma maior densidade demográfica dentro do empreendimento a partir do momento que você consegue implantar ali um programa de interesse social. Tem as questões de reserva legal também, que são bem interessantes de serem estudadas, que acabam dando maiores oportunidades construtivas. Então, eu considero assim, questão de planejamento estratégico. Né? Você quer iniciar uma construção, é muito importante que você faça toda uma análise minuciosa de toda a legislação municipal, a legislação ambiental, antes do início do projeto, né? E já prevendo, assim, obter o máximo de lucratividade, no caso, né? Você conseguir construir mais empreendimentos em menor área, que é sempre a meta de todo construtor. Então, seria mais nesse ponto mesmo, né, que eu acho muito interessante essa questão do pré-projeto, né? Você fazer uma análise jurídica mesmo antes de iniciar a construção. Isso facilita muito até depois do procedimento, né? Imagina que você está dentro de um procedimento administrativo para a obtenção da vaga de construção, você já está há 2 anos atrás né, trabalhando no processo, de repente você esbarra em uma questão legislativa onde o seu projeto não se adequa a determinada legislação que, claro, isso está ocorrendo porque não houve um estudo aprofundado a respeito do assunto. Então, são essas minhas considerações, a questão mais do planejamento estratégico mesmo, né, do início da construção, que eu acho muito válido essa colocação. Muito bem, parabéns, né? Parabéns ao casal aí por essas ressalvas tão válidas. E, Débora, tem um projeto nosso aqui do In Loco
Eu creio que ano que vem a gente já consiga colocar em prática, e até o seu Hermes é um parceiro nesse sentido, né, dessa idealização, é um livro do In Loco, né, onde nós vamos trazer todas as séries aí que foram publicadas no Paraná Portal. Nós agora podemos começar a pensar também nos e-books e aí trazer uma série, né, de vídeos. Então vai ter muita coisa legal que nós vamos aproveitar a partir do próximo ano para trazer para o In Loco. Claro que eu achei fantástica a tua ideia, a ideia de vocês, né, do escritório como um todo, de fazer criar essa obra sobre as questões práticas. Nossa, é incrível, incrível, e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, Débora. A gente está bem empolgado, sabe? O Dilson já está começando a trabalhar no projeto da obra e, assim, acho que vai trazer bastante solução para todo mundo que precisa, né, ou que está realmente aí nessa área, que gosta, que tem afinidade, que quer se informar, né, porque, como a gente disse, tem muita doutrina muito boa. Eu, particularmente, sou fã do professor Scavone, acho, dentro da área imobiliária, assim, é o melhor, assim, pelo menos para mim, né, sob a minha ótica, dentro da minha leitura, ele alia muito a prática com a doutrina, assim, porque a gente, né, chegou num ponto que, claro, quem gosta de ir para a academia, eu também gosto, né, é importante você conhecer questões doutrinárias, mas mais do que isso, né, acho que todo mundo quer saber muito mais como funciona a prática, então a gente tem que aliar a doutrina com as questões práticas. E muito bem, eu quero agradecer a presença de todos, a participação, em especial o professor Schiffler, né, nosso reitor da UTFPR, o Jefferson de Deus, Gabriela Schellenberger, não sei se eu falei certo, me perdoe. Nosso amigo também. O nosso professor querido Edgar Winter, né, também está aqui conosco, e tantos outros que participaram. E já vamos ficar aguardando, então, a próxima semana com mais novidades dentro dessa série, assim, que tem realmente se destacado, tendo em vista a sua importância. Débora e Edilson, um ótimo finalzinho, como diz a Débora, de feriado, apesar de que nós temos ainda aqui em Curitiba mais o dia de amanhã, né? Mas para quem não tem, quem não é de Curitiba também, um beijo bem grande. Deus abençoe a todos e aguardamos vocês na próxima semana. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.